querido, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Nesse finzinho de tarde, eu quero te instruir sobre um tema que é muito difícil por vezes de entender, mas é um tema que, se entendido, pode te trazer um esclarecimento e uma paz muito grande, porque eu vivi fora dessa paz há muito tempo. Hoje o tema é o Senhor do Tempo. Por que o Senhor do Tempo? Para que você possa ser introduzido nessa mensagem, eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, por acaso você tem medo de ter algo para fazer na sua vida e não ter tempo suficiente de realizar? Muitos têm esse medo. Inclusive, isso é o que afasta muitos de estarem perto de Cristo, sabia? Porque muitos cristãos vivem um dilema. Eu tenho tanta coisa, tenho tantos sonhos para poder viver, mas Jesus já está voltando, então não vou conseguir realizar. Gente, isso acaba que é até uma visão pessimista da volta de Cristo. Você não está ansiando, você não está tendo vontade de viver o amor de Cristo, de viver a volta dele. E isso pode te prejudicar, porque isso é uma prova de que você está muito apegado a essa terra. Quando na realidade a vida deveria ser visto, a vida pelo menos nessa terra, deveria ser visto como uma viagem, que sim, está muito boa, mas de que nós já nos cansamos dessa viagem, já estamos com vontade de voltar para casa, para o nosso verdadeiro lar, porque o nosso lar não é nessa terra, o nosso lar é o céu. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é, por acaso você tem medo de tomar uma decisão agora, neste exato momento, e estragar o seu futuro por causa dessa decisão? Eu acredito que essa mensagem seja para você. Primeiro, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 3, que é um capítulo muito interessante, porque é um capítulo que a minha mãe, provavelmente ela escreveu esse capítulo. Por quê? Porque uma coisa que eu escutei o tempo todo na minha vida, uma coisa que eu escuto muito dela, é a seguinte frase: Pedro, há um tempo certo para todas as coisas. Por isso eu apelidei esse livro do livro da minha mãe, mas na realidade, esse livro aqui é o livro do grande Salomão, do homem mais sábio que já existiu na face da terra, depois de Cristo. Esse homem, ele escreveu um livro de sabedoria. Aliás, ele escreveu vários livros com a sua sabedoria. Enquanto Provérbios é o livro completo da sabedoria, eu diria que Eclesiastes é o livro da sabedoria, mas também com a maturidade, porque Salomão aqui ele está escrevendo esse livro no fim da sua vida. E uma das conclusões que ele chega é muito interessante acerca do tempo. Eu gostaria de pedir que você acompanhasse comigo a leitura. Se você não pode acompanhar na sua Bíblia, acompanha na legenda que eu vou estar colocando aqui embaixo da tela. E diz o seguinte: há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, mas também há tempo de se conter. Isso aqui é muito importante, equilíbrio. Continuando. Há tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E termina aqui. Sabe uma coisa que eu acredito que seja fundamental do livro de Eclesiastes? É que Salomão ele interpreta muito bem o tempo. O tempo ele tem uma função na nossa vida. Aliás, o tempo tem várias funções. Mas uma função principal é dar sentido às coisas que nós vamos viver. Porque é um sentido para tudo. E se você vive as coisas fora do tempo, as coisas perdem o sentido. E eu pude entender isso melhor quando eu estava fazendo algumas mensagens aqui para o canal. Deus ele fala muito ao meu coração no cotidiano. Por exemplo, às vezes eu estou no meu trabalho, estou fazendo algo, e de repente eu começo a ter, digamos que alguns insights, algumas informações que Deus ele vai me passando. E eu corro para o que eu estou fazendo rapidinho, pego um post-it e anoto. E eu presto atenção naquilo que Deus me fala, porque isso é muito importante para mim. E a partir desses folhetinhos,
muitas das mensagens que vocês escutaram aqui nesse canal, de lá surgiram. Porém, há muitas mensagens, há muitos folhetos desses que não se tornaram mensagens. Por quê? Porque não era o tempo necessário, não era o tempo correto para poder concluir essa mensagem. Porque se eu pego uma dessas mensagens para poder tentar pregar, e não é o tempo certo, não vai dar, eu não vou conseguir. Por quê? Porque não faz sentido. E tudo aquilo que não faz sentido na nossa vida se torna um fardo, se torna um problema, não se torna algo leve de se carregar. Então eu entendo, por um lado, que aquilo que eu pego e tento fazer fora do tempo que Deus ele determinou se torna um fardo, porém essa não é a vontade de Deus, porque se eu for a Mateus, ao evangelho que escreveu Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 38, eu vou ler e está escrito: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem fala isso é Jesus Cristo. Ele é quem fala isso. Continua dizendo: Venham e aprendam de mim, porque eu sou manso. E o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus ele fala isso, e através da fala de Jesus Cristo nós podemos entender que Deus ele não tem a intenção de te dar uma cruz maior daquilo que você consiga carregar. Deus ele sabe o tamanho exato e necessário para a sua cruz. Ele não tem intenção de te dar algo que te vai derrubar. Por isso que você não deve apressar os planos dele. E isso é muito difícil hoje em dia, por quê? Porque nós estamos vivendo na geração mais ansiosa que já existiu. Nós estamos vivendo uma geração tão imediatista, tão fora de si própria, podemos dizer assim, que não sabe esperar as coisas, que toma decisões muito importantes, sem o uso da sabedoria, podemos dizer assim, porque a sabedoria, com ela, habita a prudência. E é imprudente você tomar uma decisão importante sem calcular os impactos dessa decisão. Isso se chama maturidade. E é uma coisa que falta em muitos. E sem maturidade, você não consegue viver os planos de Deus. Sem maturidade, você até pode viver uma coisa boa, uma herança do Senhor. Mas essa herança pode se tornar maldição fora do tempo. Porque você não vai ver sentido nela. E você vai desperdiçar, porque aquilo que você não vê sentido, você não valoriza. E aquilo que você não valoriza, não cresce, você perde. Então é por isso que é necessário que nós possamos aprender a ter sabedoria, a buscar entender os planos de Deus para a nossa vida. E enquanto eles não chegam, há algo que nós podemos fazer. Há várias coisas. Mas aí muitos se perguntam, por exemplo, se tudo aquilo que eu não entendo traz para mim um fardo pesado, por que Deus ele toma atitudes na minha vida que eu ainda não consigo entender? Sendo que Deus ele não quer me dar um fardo pesado. Entenderam a pergunta? Mas na realidade isso é muito fácil de se entender. Porque é aquilo, você até pode não estar entendendo o porquê, o que ele quer fazer através dessa decisão que ele tomou na sua vida, mas através da fé, você pode entender que aquilo é um treinamento. E aí já começa a fazer sentido. Por isso que a decisão de Deus não se torna um fardo, mas sim se torna um treinamento para poder viver o propósito que ele tem na sua vida. Como nós devemos reagir nessas situações onde nós não entendemos ainda onde Deus quer nos levar? Como nós devemos reagir? Então, eu te apresento agora a história de um dos homens que é o fundador da nossa fé. É o pai da fé, Abraão. Abraão, provavelmente você já escutou sendo falado isso em algum momento da sua vida. Deus de Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas da Bíblia. Abraão é o patriarca da fé, por quê? Porque Abraão ele creu em Deus, ele teve fé numa época onde não havia referência nenhuma. Numa época onde, no lugar onde ele vivia, na cultura onde ele estava, era normal, por exemplo, você adorar deuses pagãos, deuses falsos, deuses de barro, deuses que não existem, deuses sem vida, deuses com D minúsculo mesmo. E como em meio a esse lugar eu vou ter a certeza de que o grande eu sou está falando comigo? Como nesse lugar onde são cultuados vários deuses, eu vou saber diferenciar? Não, essa é a voz do verdadeiro Deus. E não é o Deus de barro que eu fui ensinado a adorar. Não é o Deus de barro que aquele meu vizinho, que aquele meu colega, que aquele meu amigo adora. Não, esse é o Deus de verdade. Como eu vou saber discernir isso? Pois, Abraão ele teve discernimento espiritual para poder saber que era o verdadeiro Deus que estava falando com ele. E Abraão,
ele crê nessa época onde não havia referência, onde não havia YouTube para você ver uma mensagem como essa, onde não havia pessoas que tinham uma sensibilidade espiritual maior do que ele para poder falar, não, essa é a verdadeira voz de Deus. Abraão, ele crê na voz de Deus. E Deus, ele chega nessa época, na realidade, não sendo Abraão, porque Deus, ele muda o nome desse homem. Primeiro ele se chama Abrão, depois ele se torna Abraão. Mas isso com o passar da história. E Deus, ele chega para Abrão e ele fala o seguinte: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E lá eu vou te multiplicar e eu vou te abençoar. Deus, ele fala isso para Abraão. E Abraão, num ato de obediência, grave isso, obediência e fé, ele se move do lugar, mas não obedece por completo. Porque Abraão, ele toma a decisão de levar Ló consigo. Quem era Ló? Ló era um primo. E se vocês pararem para notar na ordem que Deus deu, Deus, ele fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ló era parente. Ou seja, Abraão, ele teve fé o suficiente para se mover, para se sustentar no meio do caminho, teve obediência o suficiente para sair do lugar e se mover, mas não teve obediência o suficiente para simplesmente largar a sua base emocional. E aí que está o medo que muitos têm. Como eu vou viver os planos de Deus sendo que eu sou um ser humano falho? Não tenho risco de eu estragar todos os planos dele na minha vida? Há uma forma, há um jeito de você colocar a vontade dele na sua vida de uma forma segura, de uma forma que não, independente da sua decisão, independente dos rumos que você tomar, há um jeito de você viver os planos dele independente disso. Porque o mesmo Deus que prometeu que iria fazer na tua vida é o Deus que vai cumprir no futuro. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Esse é o nosso Deus. Ele é fiel. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, nele está o domínio de todas as coisas, inclusive do tempo. O tempo certo para acontecer as coisas na sua vida, ele sabe o momento certo. Abraão, ele segue o caminho, ele obedece à voz de Deus, porém leva Ló consigo. Ok, tudo bem. Ele chega na terra prometida, na terra da promessa, ou seja, a promessa de Deus está se cumprindo na vida de Abraão naquele momento, quando ele pisa na terra. Porém, Abraão não vê a terra que Deus prometeu a ele. Por quê? Porque a promessa de Deus não estava fazendo sentido ainda na vida de Abraão. Ou seja, Deus, ele vai cumprir as promessas dele independente daquilo que você pensa, independente daquilo que você faça. O problema é, você está sensível o suficiente para perceber que a promessa dele se cumpriu? O problema é, você está levando pessoas que não era para levar com você para essa promessa? Porque por mais que Deus, ele trabalhe, tudo aquilo que ele faz na sua vida seja para abençoar um maior número de pessoas, tem algumas pessoas, por motivos específicos, que Deus, ele não vai abençoar com você. Ele sabe que não vai suportar, de que essa pessoa que está ao seu lado não vai suportar ver a tua vitória. E Ló, ele começa a contender com Abraão. Os pastores dele começam a brigar por causa de terras. E aí fica num ponto tão insustentável que chega o seguinte momento. Abraão, ele fala com Ló: olha, se você for para aquele lado, eu vou para o outro. Então escolhe para onde você quer ir e para que assim acabe essa contenda. E assim Ló, ele escolhe os lados verdes de uns campos que haviam perto da terra onde eles estavam. E Abraão, ele fica na terra, no deserto. Porém, Deus já tinha determinado, aquela era a terra da promessa. E no momento que Ló parte da vida de Abraão, e para quem não sabe, o nome Ló significa véu, ou seja, Abraão realmente estava com seus olhos vendados, não de fato, mas sim metaforicamente, podemos dizer assim. E Deus, ele volta a falar com Abraão, porque naquele momento a promessa de Deus podia fazer sentido para Abraão. Então Abraão começa a escutar a voz de Deus. Ou seja, até mesmo o pai da fé, ele errou. Por mais que tenha duas coisas fundamentais para poder viver os propósitos e os planos de Deus na vida de qualquer ser humano, por mais que ele tenha essas duas coisas, que é obediência, vontade de obedecer, e também fé para se sustentar no caminho, ele errou muito. Ou seja, não precisa que você se desespere pelos seus erros. Não precisa disso.
Porque eu quero te lembrar o seguinte, que o mesmo Pedro que afundou nas águas é o mesmo Pedro que posteriormente, depois a sombra dele curava os doentes. Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque Pedro, Jesus já tinha um plano para a vida de Pedro. Jesus ele já tinha. Só que Pedro, em determinada parte do caminho, obedece a Cristo porque ele fala: Cristo, se és tu de verdade, então me manda ter com você. E Jesus Cristo ordena para que ele venha. Ele pisa na água, ou seja, ele obedece à voz de Cristo, porém ele não tem fé naquele momento suficiente para se sustentar sobre as águas. Então Pedro começa a afundar. Pedro não consegue ficar de pé nas águas. E sabe o que Pedro faz? E é o segredo para você viver os planos de Deus independente, sendo falho ou não. Todos nós somos seres humanos, ok? Nós não somos perfeitos. Então o que eu faço, sendo que eu não sou perfeito, para poder viver os planos de Deus? Número 1. Caí, afundei, agora então eu vou pedir socorro a Deus. Vou voltar com Ele para o plano de treinamento. Eu vou voltar para a zona de treinamento. É o que Pedro faz. Pedro ele pede socorro a Deus, pede perdão de certa forma, e Jesus o salva, repreende ele, e Jesus Cristo o pega pela mão e o leva de novo para aprender mais, para que no devido tempo ele possa viver a promessa. E o mesmo Pedro que afundou naquele momento é o Pedro que posteriormente, após negar Jesus 3 vezes, após cortar a orelha de um homem, tendo tido atividades diárias, tendo vivido uma vida 3 anos e meio com amor em pessoa, é o mesmo Pedro que corta a orelha de um homem. Esse mesmo Pedro teve amor o suficiente para, depois que Jesus Cristo sobe aos céus, obedecer a ordem que ele deu de ficar em Jerusalém, esperar para que fosse batizado com o Espírito Santo, ou seja, ele obedeceu e se moveu. Depois de ter obedecido e a promessa ter se cumprido, o que ele continuou fazendo? Obedecendo. E a partir daí, esse mesmo Pedro, que negou Jesus, ele fundou a igreja de Cristo na terra. Esse mesmo Pedro, a sombra dele curava pessoas. Esse mesmo Pedro, ele pregava com ousadia, apesar de ser iletrado. Ou seja, resumindo, o que eu quero te ensinar hoje? Não importa como começou, não importa se você se desviou no meio do caminho, se você tiver amor o suficiente para Deus, para pedir perdão, para voltar para os caminhos, para voltar para o treinamento dele, ele pode transformar a sua história, independente das consequências, porque tem consequências que Deus ele não pode passar por cima disso. Não pode. É a lei da semeadura. Mas mesmo assim, ele pode pegar isso que você fez e transformar numa bênção. Porque o nosso Deus é o Deus que transforma maldição em bênção. E eu declaro que se isso aconteceu na sua vida, de você se precipitar numa escolha, se você se arrepender hoje, Deus ele pode te capacitar para você viver o teu destino profético. É só você voltar para os pés dele, voltar para os braços dele, e assim você vai conseguir viver os planos dele. Como garantir que eu vou viver os planos de Deus na minha vida? O que eu faço quando a promessa de Deus não se cumpre? E o mais difícil depois, o que fazer quando a promessa já se cumpriu? Porque eu não sei se você parou para pensar, muito mais difícil do que conquistar as coisas que você tem que conquistar na vida, mais difícil ainda é manter essas coisas depois que você já conquistou. Então o que fazer? 3 coisas. Primeiramente, obedecer. Segunda coisa, treinar, continuar treinando, continuar na zona de treinamento, continuar aproveitando as oportunidades que Deus te dá com a vida para você aprender. E a segunda coisa é desenvolver a nossa fé. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você aqui ouvindo a palavra de Deus, você já está desenvolvendo a sua fé. Por que com a fé nós conseguimos sustentar a nossa caminhada? Por que a fé ela nos sustenta? Por que a fé, mesmo que nós não consigamos entender os planos de Deus, a fé ela nos ajuda para que aquilo não se torne um fardo pesado, mas continue sendo um jugo suave. Como? É porque a fé ela nos permite ter um deslumbre do futuro. A fé ela nos permite ter esperança, mesmo contra a esperança. Como estava em Hebreus, Abraão tinha esperança, ele creu em esperança, mesmo contra a esperança. E isso vai acontecer na sua vida. E eu concluo dizendo o seguinte: não importa como começou na sua vida, não é tarde demais para Deus ele cumprir aquilo que ele te prometeu. O domínio dos tempos está nas mãos do nosso Senhor. Ele controla o tempo.
E Ele sabe o momento certo para que os planos dele se cumpram na sua vida e façam sentido. Porque se eles se cumprissem e você não visse sentido nos planos dele, você não iria conseguir aproveitar, viver os planos dele para sua vida. Saiba disso. Deus ele não te esqueceu. Por mais que agora você esteja talvez na zona de treinamento, por mais que você agora não esteja ouvindo a voz dele, Deus ele não se esquece dos seus filhos. Pelo contrário, ele ensina. O pai que ama ensina seu filho. E ele está moldando as cenas da sua vida para que você consiga chegar no fim que ele já escreveu na sua história. Finalizando, eu quero terminar com um testemunho. Sabe, como você, eu também sou um ser humano cheio de falhas. Essa mensagem surgiu no meu coração, não é de agora. Como eu já disse, há um tempo certo para várias coisas na nossa vida. Essa mensagem surgiu lá atrás. E eu estava em alguns dilemas do tipo, que faculdade eu faço, se eu faço faculdade ou não, se eu fico no lugar onde eu estou ou não. Aqueles dilemas de uma pessoa que já está terminando a escola e não sabe o que deve fazer ao certo. Porém, eu quero que você tenha paz hoje como eu tenho na minha vida. E por que eu tenho paz hoje? Porque a paz que excede todo entendimento não é a ausência de problema, não é que esse problema já está resolvido. Não, não é isso. Eu ainda tenho medo de arruinar a vida, o propósito que Deus me deu com as minhas escolhas. Eu tenho medo, quem não tem? Mas o que muda esse jogo é quando você entende que Deus ele tem o domínio de todas as coisas. Agora eu consigo entender Davi, o rei Davi, quando ele fala: Deus, o Senhor é quem garante meu futuro. Não é que a gente vai ficar sentado enquanto Deus vai estar fazendo tudo. Não, você também vai cumprir a sua parte. Mas é aquilo, Deus ele sabe, Deus ele é fiel para cumprir as promessas dele na nossa vida. E se ele te prometeu, ele vai cumprir. Então, o que eu te recomendo fazer? Esse é o direcionamento que eu tenho para a minha vida. E é o que os grandes homens e mulheres da Bíblia fizeram. Continue obedecendo, do início ao fim. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saiba disso. Obedecer à voz de Deus é melhor do que qualquer coisa que você queira fazer para Ele próprio. Por isso, obedeça ao nosso Deus. Se Ele já te deu uma direção, obedece. É o que eu vou fazer na minha vida. Eu ainda não tenho claramente o que eu devo fazer nessas questões que eu falei para vocês. Mas eu sei de uma coisa. A palavra que eu tenho é continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Pregando a palavra, independente de tudo. Essa é a palavra que Ele tem na minha vida e essa é a palavra que eu vou cumprir até o fim da minha vida nessa terra. Essa é a palavra que eu vou seguir. Então, neste momento, enquanto as promessas não se cumprem completamente na minha vida, então eu vou continuar obedecendo a palavra dele. E eu vou continuar aprendendo. Obedecer e aprender. É essa junção dessas duas coisas que vão te levar a viver os planos de Deus para sua vida. Você ainda tem medo? Olha, saiba que Deus não sabe errar. E se você quer colocar sua vida no seguro, porque no mundo físico onde nós estamos vivendo, não existe algo que você possa fazer para colocar a sua vida no seguro. Existe seguro para carro, seguro para moto, seguro para casa, até seguro de vida existe. Mas não existe seguro para a nossa vida em si, uma garantia de que a nossa vida vai dar certo, fisicamente. Mas espiritualmente há. A partir do momento que você fizer essa oração, Deus, eu quero isso, mas não seja como eu quero, seja feita a tua vontade, e fazer a sua parte, meu filho, não tem como, a sua vida não tem como dar errado. Porque se você entregou nas mãos do autor da vida, a sua vida, não tem como dar errado, porque Deus ele não sabe errar. E Ele vai cumprir os planos que Ele tem na sua vida, independente do que aconteça. Não se preocupe porque as notícias realmente a volta de Jesus está próxima. E saiba que é muito melhor Ele voltar. Se Cristo Ele voltar, é ganho. Faça como o apóstolo Paulo. Eu não tenho nada nessa terra como ganho. Eu não tenho nada nessa terra como importante. Eu não tenho a minha vida como importante. Por isso, estando lá ou cá, estando no céu ou na terra, não importa para mim. Desde que eu esteja com Cristo. Desde que eu esteja perto de Deus. Se o seu maior bem for Deus, não se preocupe. Deus ele vai garantir o seu futuro. Davi ele não tinha planejamento para o futuro dele. E mesmo assim, ele foi o maior rei que já existiu. Ou seja, não se preocupe. Deus ele vai colocar todas as pessoas que Ele precisa colocar na sua vida para que você esteja em direção ao teu destino. Ele vai mudar as cenas da sua vida para que você chegue no fim que Ele já escreveu para a tua história.
Que Deus ele possa estar abençoando a sua vida, os teus planos, os teus projetos, os projetos que Deus mesmo, eu acredito nisso, os projetos que, se você já está alinhando a sua vontade com a dele, os projetos que o próprio Deus colocou no seu coração. Até a próxima mensagem.